Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Era para ter começado aí, era para ter sido realizada ontem, mas eu não consegui, né? Enfim, fica um monte de coisa para fazer, a gente fica postergando, fica enrolando, e vão as coisas mais urgentes vão passando à frente, né? Então, tive um trabalho para entregar, né? Até o domingo à noite, entreguei na segunda-feira de madrugada. Enfim, estamos aí. Aí eu tô realizando essa live, eu prometi ontem. Enfim, não realizei no final de semana porque estava fazendo um trabalho urgente, né? Para ser entregue no domingo. Aí entreguei lá segunda-feira, 1h pouca da madrugada. Enfim, então estamos aqui para, enfim, a nossa live aqui da prova do touro, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Raquel Azevedo, uma bióloga intrusa no agro, tá? Sim, eu sou pós-graduanda em meio ambiente e concomitantemente também realizo especialização em pecuária de leite e também faço, né? Eu participo de treinamento, tenho um mentor de pecuária leiteira, que é o Diego Arruda, né? Então, sou também aí aluna do Diego Arruda. E tô na pecuária de leite também, né? Fazendo especialização em pecuária leiteira, tá? Então, estamos aqui para trocar figurinhas hoje sobre uma coisa que todo biólogo acredito que ame muito, eu pelo menos adoro, que é essa questão da genética, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre a prova do touro. Ai, mas por que você está realizando live tão cedo? Porque hoje, às 8 horas, a gente tem encontro com o nosso mentor da nova pecuária, o Diego Arruda, na pecuária de corte, como eu já expliquei para vocês, né? Que eu sou aluna dele. Então, vamos começar aqui um pouquinho falando o que é isso, né? O que é genética, prova de touro? Eu sempre estou conversando aqui da questão da genética com vocês. E hoje é mais um dia que nós vamos falar novamente sobre genética. Sim, então fica ligado aqui. Ai, que roupa estranha é essa que você está vestindo? Isso aqui é roupa de trilha, gente. É roupa de trilha, tá até a marca aqui, solo. Quem faz, não dá para vocês verem, né? Quem faz escalada, né? Quem faz montanhismo, trekking, né? Enfim, esses esportes mais radicais aí ligados a montanhas, ligada a trilhas mesmo na mata, né? Conhece essa marca aqui, travessias, enfim, né? Que são roupas térmicas aqui no Rio. Pasmem, tá 20 graus, mas uma sensação térmica aqui é de muito menos, tá? À noite faz 13 graus, 12, 14. Tá gelado porque aqui onde a gente mora é área litorânea, né? Então vem aquele vento gelado do mar, gente. Tá gelando aqui, viu? Aquele vento bate aqui é o vento sudoeste, tá? Que aqui a gente tá localizado no litoral sul, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, bate, eu já tô aqui no limítrofe, né, no município, aqui ainda é município do Rio, mas já é limítrofe com a Costa Verde, né, que é a área aqui do litoral sul. Então, o vento, Santa Cruz, que é aqui onde eu moro, aqui tem uma parte de litoral, mas não é para o banho, tá? É mangue, é manguezal. Aí, ele é a região onde está localizada a zona industrial e a base aérea de Santa Cruz. Quem tiver curiosidade de pesquisar na internet. Então, aquela pequeno trecho de areia ali, né? Ali a área de manguezal. Então, eu moro aqui bem pertinho, a uns 5, 2, 3, 4 quilômetros. 5 no máximo. Depois já vem Sepitiba, que é um outro bairro aqui do Rio, né? Que aí já é litoral mesmo, pode tomar banho. Aí vem aquele vento frio, e o vento vem da direção sul e entre a direção ali sul e oeste. Então é um vento que a gente conhece como sudoeste, né? Ele vem lá da Antártida e vem chega até aqui. Gente, é um gelo. Enfim, vamos lá para começar a nossa live, que a gente só tem 1 hora, né? Hoje o copinho não é da Calforto, porque eu tenho que lavar meu copinho da Calforto, que eu não vou, tá sujo,
Tanto usar, enfim, tem que lavar ele para usar. Olha só. Então, vamos conversar aqui um pouquinho. Eu vou fazer aqui umas perguntas. Eu sempre monto o script para não me perder, né? Que é muita informação e 1 hora a gente não consegue falar tudo. Então, vou começar com algumas perguntinhas, tá? Quem é reagro vai sacar logo, né? Tá lá. Dentre as possibilidades de se avaliar, né, um touro, uma das possibilidades que a gente tem, uma das formas de estar avaliando esses touros, né, é como? É através de provas, né? Provas de touro. Provas de tipo são algumas dessas provas, tá? Mas o que é prova de tipo? Calma. Quais são as características que a gente considera, né? Nessa, poderíamos dizer, tipografia, né? Tipo de quê? Né? Qual característica que eu vou analisar quando eu estiver fazendo ali uma classificação, uma tipagem, né? Como que eu vou avaliar os números que eu vou encontrar? Como que eu vou comparar esses touros? Calma, gente. Olha só, para começar, alergia. O que eu vou encontrar? Eu quem? Vocês, tá? O que eu vou encontrar nos catálogos das empresas de genética? Então, você pega lá o catálogo, olha aquele monte de número, aquele monte de dados, e você acaba ficando o quê? Perdida, não é mesmo? Se você for um zootecnista, você terá um pouco mais de facilidade. Perdão, gente. Um pouco mais de facilidade. O veterinário, se ele não for ali especialista nessa parte genética, ele vai ficar um pouquinho enrolado, porque o veterinário ele tem ali um conhecimento muito aprofundado na questão clínica, né? De doenças, diagnóstico de doenças, aplicação, quem mexe com bois, vacas, ovinos, né? Caprinos, equinos, tem mais facilidade essa questão de controle de vacinação, né? Medicações preventivas. É mais um outro foco ali que eles têm, né? E o zootecnista, o biólogo, ele é mais envolvido com essa questão aí da genética, da pesquisa, né? Mas que não diga respeito a doenças, né? A doenças ali e sintomas clínicos, né? Mais aquela parte ligada à produtividade do animal, né? E também as questões de evolutivas que a gente chama, né? Que são aí a seleção das características genéticas. Então, gente, falar aqui um pouquinho com vocês, né? O que vocês vão achar nesse catálogo para quem ainda não sabe interpretar o que é isso, para quem não sabe nem o que é catálogo, né? É uma lista lá onde você... Catálogo é uma lista onde você encontrará o quê? Os diferentes touros e as qualidades ali, né? O tipo, a prova de tipo de cada um. O que é isso? As características que cada touro tem e o quanto aquela característica que ele possui é herdável, né? Quanto que favorece a sua cria, né? Quanto que contribui para as características encontradas na sua cria, né? Então, o primeiro aqui um dos primeiros dados que a gente encontra é o gráfico de barras, tá? Não tenho como eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver, acho que eu não tenho nenhum exemplo. Se eu tivesse aqui, porque eu vou ficar mexendo no celular, pode ser que... Vou ver se eu faço um desenho aqui de um gráfico de barras para vocês, já pedi. Ó, vocês vão encontrar isso aqui. Se eu demorar muito também, cai a live, né? Peraí, cai não, mas... Olha só, gráfico de barras é isso aqui. Já vou mostrar aí. Ele pode estar deitado, né? Gráfico de barras horizontal. Ou ele pode ser um gráfico de barras vertical.
tá? Então, o gráfico de barras é isso aqui, tá? Vocês vão encontrar barras, tá? Ou deitadas, horizontal ou de pé, tá? Que aí é o gráfico de barras vertical. Então, gente, quando vocês encontrarem esses gráficos, né? Esse tipo de gráfico no catálogo, lá na hora de escolher o touro, né? O touro que você vai utilizar o sêmen para as suas novilhas, para as suas vacas, o que esse gráfico ele representa? Esse gráfico, gente, eu tô muito estranha de preto, tô me sentindo outro mundo. Esse gráfico, ele representa a tendência genética para cada uma das características que você está analisando. Então, por exemplo, um gráfico, eu vou anotar aqui de novo, ele pode estar indicando aqui, de repente, tamanho do úbere, O outro pode estar indicando, por exemplo, contribuição para litros de leite, né? Então, contribuição litros de leite. O outro gráfico ele pode estar ligado por exemplo, comprimento, poderia dizer comprimento? Não, peraí. É porque tem uns nomes específicos, eu nem coloquei aqui porque isso não vai interessar pra gente, mas deixa eu ver aqui, por exemplo aí, gente, peso, né? Peso do animal. Porque tem muito dado de conformação, só que não vai ser interessante pra gente, tá? Porque não tem associação direta com a produção de leite. Então, eu nem anotei. Peso, tá? Um outro dado aqui que poderia entrar resistência do casco, por exemplo, tá? Que a gente sabe que o casco das vacas que estão ali mais adaptadas, né? Olá, tudo bem? 100% biologia. O casco das vacas que elas estão ali no campo, né? Que elas estão no pasto, geralmente eles têm uma resistência maior. Então, resistência do casco, tá? Então, o que vocês vão encontrar no gráfico de barras? Ó, tendências. Quando a gente tem um gráfico grandão, é o quê? Uma tendência positiva, né? A ter mais aquela característica. E quando tá pequenininho, ter menos de uma característica, né? Então, aqui eu coloquei peso, resistência do casco, né? São exemplos, tamanho dos úberes, quantos litros de leite produz, né, a mais. Então, tudo isso são o quê? São características que são representadas graficamente, porque fica mais fácil da gente entender uma barra grandona e uma barra pequenininha, né? Do que ficar escrevendo mais 10, mais 15, mais 20, mais 5. Assim fica mais visual do que você representar isso numericamente, né? É mais visual quando você bate o olho e vê uma barra grandona, uma barra pequenininha, do que ver só números, tá? Isso aí é algo didático, né? Você se lembra da época de aluno, que era muito mais fácil entender uma explicação quando o professor desenhava no quadro do que quando o professor ficava somente falando ou passando o texto no quadro para você copiar, né? Não é assim. Então, esse gráfico, ele representa o quê? A tendência, então, tá? Da genética para cada uma das características a serem ali analisadas, consideradas conforme algumas que eu já falei para vocês. Então, tendência genética, se está para o lado direito, né? É positiva, se está para o lado esquerdo, negativa. Então, se está com número positivo, tendência a ter mais de alguma coisa, com número negativo, tendência a ter menos de alguma coisa, tá? Então, por convenção, o que é uma convenção? É uma padronização, né? Para que todos entendam. Então, por uma questão de padronização, para ficar todo mundo entendendo, falando a mesma língua, a barra no sentido para a direita,
indica características positivas. E a barra no sentido para a esquerda, que eu tô para minha esquerda, tá? Aí vocês façam para a esquerda de vocês. Para a esquerda indica características negativas. Então, sempre que a barra estiver no sentido para a direita, é positivo. Boa tarde, tudo bem? E sempre que tiver para a esquerda, é o quê? Ali são características negativas, tá? Que estão contribuindo para retirar, por exemplo, produção de leite. Se a barra tá para a esquerda, você tá vendo que o touro, ele tá o quê? Ele tá levando, obrigada pelos coraçõezinhos. Não esquece de curtir o vídeo, gente, que ajuda a passar, né? Para frente. Então, para a esquerda, o quê? É um touro que ele vai gerar fêmeas que produzem cada vez menos leite, né? E se tiver para a direita, positivo, são touros que vão levar aí a geração de fêmeas que produzem mais leite, né? Contribuição positiva. Então, segundo ponto aqui, vamos lá para o segundo ponto. Primeiro eu já falei o que é o gráfico de barras. Segundo ponto que vocês vão encontrar no catálogo das empresas de genética, tá? Lá da prova de tipo lá, prova do touro, tá? Cuidado na análise. Ó, atenção. Atenção. Cuidado na análise. Então, eu falei que ia encontrar o segundo ponto. Calma aí, gente. Primeiro ponto que vocês vão ver lá é o gráfico, tá? E aí, o segundo ponto eu coloquei aqui, já tinha até esquecido isso. Coloquei para vocês, calma. Cuidado na análise. Por quê? Porque vocês vão encontrar números ao lado desses gráficos, tá? Então, vocês vão encontrar números. Como assim? Vai estar lá, por exemplo, vou colocar aqui. Mais 3, menos 1, mais 2,5, menos 1, 30, tá? Vocês vão encontrar isso aqui, ó, vão encontrar números. Ó, tá invertido porque eu gravo na selfie, né, gente? Eu não tenho câmera para gravar. Então, eu gravo na selfie do celular e fica invertido, tá? Aí, ao lado do gráfico de barras, qual que é a segunda coisa que vocês vão encontrar no catálogo de genética? Esses números aqui, por isso que eu escrevi, cuidado na análise, tá? No meu script. Vocês vão encontrar números, tá? Então, lá números que indicam o quê? Que indicam a tendência genética, se aquele animal tem mais ou menos daquela característica, tá? Então, gostaria de chamar aqui a atenção para a gente ter cuidado, ó, com as características econômicas em termos de rentabilidade. Isso aí é para vocês anotarem. Escreve em letra maiúscula, tá? Grifa com aquele marca-texto rosa, tá? Em homenagem às vacas. Porque vocês, quando forem analisar esses números, vocês não têm que estar se prendendo a tamanho de quadris, se prendendo a conformação lá do crânio. Vocês têm que prestar atenção naquelas características que estão diretamente relacionadas, comprovado. Como é que eu vou saber? Aí vocês têm que pesquisar, tá? Em blogs como o Milk Point, o Balde Cheio, o Balde Branco, tá? Em sites de confiança, da Reagro, tá? E tem muitos outros que são de confiança, tá? Vocês têm que pesquisar nesses sites, nesses blogs, tá? E também artigos publicados pela Embrapa, tá? Emater, de cada estado. Pesquisa de outros estados, não precisa ser só do seu. Porque eles vão informar ali, né? Fazem trabalhos, pesquisas direto em fazendas, tá? Preferencialmente fazendas brasileiras, porque os animais, né, são mais aqui parecidos com os que vocês trabalham, tá? Porque os dados europeus, americanos, lá o rebanho é mais homogêneo, né? Eles têm características diferentes do nosso rebanho.
Então, o mais adequado é a gente procurar estudos que relacionem vacas que estão aqui no nosso país, onde o rebanho é mais heterogêneo, é mais diferenciado. Não é um rebanho, né, tão que apresenta ali as características tão iguaizinhas uns aos outros, né? Aqui os nossos animais, no mesmo rebanho, tem as vacas que têm uma altíssima produção, outras têm média, outras têm baixa. O rebanho americano, a maioria das vacas ali de um mesmo rebanho, elas têm uma produtividade bem semelhante, tá? E o nosso rebanho não. Então, procura utilizar informações que sejam mais condizentes, né? Que reflitam melhor a realidade do seu rebanho, porque aí vai ser um estudo mais fidedigno, mais fiel àquele desafio que você está passando, tá? Então, tenham cuidado. Então, se vocês encontrarem um estudo que, por exemplo, eu não estou dizendo que seja isso, mas um estudo que correlacione o maior tamanho de úbere a maior produção de leite, então vocês sabem que esse é um dado que na hora de buscar o touro no catálogo, vocês têm que marcar. Esse dado aqui está ligado à produção, à minha rentabilidade, porque eu já vi no estudo que quanto maior o tamanho do úbere da vaca, mais leite ela produz. Eu estou vendo aqui que os touros, atenção, hein, gente, eu não estou dizendo que isso é a verdade, eu estou jogando aqui, ó, a forma que vocês devem interpretar os dados, tá? Na hora de escolher o touro. Por exemplo, vamos supor, tá? Que um touro que ele contribua muito pouco com peso. Olá, boa tarde. Rogério, Matsuda, né? Como é que vão as vaquinhas lá lindas? Então, por exemplo, se você verificou que, vamos lá, concentrar aqui, verificou que um touro contribui com uma quantidade pequena, né, em relação aí ao ganho de peso das bezerras, o que você vai fazer? Você vai pesquisar, né? Aí você já sabe que touros que contribuem pouco para o ganho de peso das bezerras, suponha que você viu isso num artigo, tá? As bezerras demoram o quê? A atingir o peso ideal para entrar, né, no cio. Então, para poder entrar no período, na vida reprodutiva. Então, o que você vai fazer? Você já sabe que essa é uma característica. Quando você encontrar lá essa característica muito elevada, né, dando uma grande contribuição, você sabe que já não deve escolher aquele touro. Por quê? Porque isso vai influenciar na fertilidade, né, eu não digo no atraso, mas as novilhas, as bezerras, elas vão demorar mais a ganhar peso e, consequentemente, a entrar no período reprodutivo. Então, vai o quê? Vai baixar a sua produtividade, né? A sua rentabilidade. Então, tem muitas outras características, mas as três principais que vocês têm que ficar de olho na hora de escolher o touro, né? Para comprar o sêmen, são características que estejam ligadas à rentabilidade, à produtividade e à sanidade, tá? A saúde. Então, essa questão também da mastite, né? Atenção, olha lá na prova de touro, se preocupe com as características que têm correlação direta com esses três fatores: saúde, produção e rentabilidade. Como é que eu vou saber isso? Pesquisando nos blogs seguros que vocês conhecem, né? Já citei alguns. Eu consulto muito o Milk Point, né? Então, tem também o canal da Qualicalf, né? Então, consulta lá também o canal da Qualicalf, que a gente tem informações ali bem interessantes sobre isso. Então, fiquem de olho naquelas características, tá? Ali genéticas,
que vão contribuir, ter uma correlação direta com a rentabilidade, produção e saúde, tá? Então, atente aí para o fato, né, que a maioria das características físicas... Minha mãe, porque eu estou gravando a live de dia, olha só, aqui não tem acústica, então minha mãe fica rindo, fica saindo som aqui. Então, gente, voltando, somente atente, né, para essa maioria aí que essa maioria de características físicas que vocês vão encontrar quando estiver fazendo aí, avaliando prova de touro, nessa questão de prova de tipo, fique atento nessa questão mais física, né, de conformação de crânio, conformação de quadris, conformação de umbigo, conformação de musculatura, costelas, enfim, atente mais a isso se você estiver aprimorando a conformação animal. Se você quiser aprimorar as características daquela raça, né? Características que identificam aquela raça. Porque se você estiver buscando produtividade, você não tem que ficar se preocupando com as conformações físicas. Você só deve se preocupar com as conformações físicas que apresentem correlação direta com a produção, a sanidade e a rentabilidade. E não são todas as características físicas que estão relacionadas à questão da produtividade e da saúde, tá? Você só deve se preocupar com essa questão de centímetro a centímetro, porque a altura do animal, isso, aquilo, somente se preocupar com isso se você estiver buscando uma pureza racial, tá? Por uma questão aí de eu quero uma conformação animal perfeita, né? Sei lá, para exposição, não sei, tá? Campeonato aí de medidas perfeitas da raça, porque se for para produtividade, não tem que se atentar a esse monte, tá? De características perfeitas. Isso aí é só para o fato, né? Só se preocupar com aquelas mesmo direcionadas aí para esses 3 pontos que eu falei, já repeti aqui 1 milhão de vezes, tá? Só se preocupar com as conformações que estejam diretamente relacionadas à produtividade. Então, terceiro ponto aqui, né? Eu não entendi a carinha. Que é isso? Que isso? Enfim, entendam, né? Terceiro ponto aqui importante. Vocês precisam entender o que significam os números. Cuidado com os números. Tem gente que olha lá o número e não sabe interpretar o que é aquilo, tá? Fica perdido. O que é mais 2, menos 1, menos 3? Não sabe interpretar, tá? O que um número significa. Beber um pouquinho de água. Até anotei aqui. É verdade. Tem que fazer que ela fala o tempo todo aqui. Por isso que eu gravo live 10, 11 horas da noite. Então, vocês têm que entender, tá? O que significa cada número, tá? Aí tem gente que acha assim, se tá 1 e 2, né? Mais 1 e mais 2, daqui um pouquinho eu explico melhor isso. Aí a pessoa acha que o mais 2 é o dobro de mais 1. Isso aí matematicamente só que não se esqueçam que nós estamos trabalhando com genética. E genética não tem essa de 1 mais 1 é 2. Não tem. É complicado? É complicado. Eu não vou mentir para vocês, não. É complicado, tá? Genética não tem essa de 1 mais 1 é 2. Eu vou juntar aqui essa característica, eu vou pegar essa característica e o meu animal ele vai ser altamente produtivo, tá? Não é assim, tá? Porque a gente está trabalhando com probabilidade. A biologia, ela não te dá certezas, tá? Não é uma ciência exata. A biologia, ela é uma ciência de probabilidade.
Então, ainda que você utilize um excelente sêmen, isso significa que a sua cria poderá ser excelente, mas não que ela será, tá? E tem aquela questão também, né, que muita gente usa semi-sexado, aí fala assim, poxa, nasceu bezerro macho. O semi-sexado, ele te aumenta a probabilidade de fêmeas. Ele não te dá garantias de que nascerá 100% fêmea, tá? Ou que, de fato, a maioria será fêmea. Há uma probabilidade, tá? Há uma possibilidade de aumentar, de ser maior o número, mas pode não ser. Pode nascer tudo macho? Pode. É a mesma coisa de você jogar uma moeda para cima, cara ou coroa. A probabilidade maior é que saia 50% macho e 50%, 15%, tem certeza disso? 15% é macho. Ó, a fazenda que eu tô fazendo trabalho aí, eles estão reclamando que tá nascendo muito macho. É sexado. Não, nasce mais fêmea, mas tem nascido macho também. Aí, o que acontece? A probabilidade ali, como a moeda só tem duas faces, né? Que saia 50% para um lado, 50% para o outro. Mas pode sair tudo, tipo, 100 vezes que eu jogar, sair 100 vezes cara, 100 vezes coroa. É muito improvável, mas pode acontecer, tá? Então, até no semi-sexado pode nascer tudo. Pode nascer tudo mais. Não, mas isso aí é probabilidade, né, Matsuda? A probabilidade maior aí é essa, né? Só que pode nascer tudo macho. Pode nascer. Tá? É triste falar isso, é muito improvável, mas pode. A pessoa tem que ser muito azarada, né? Mas pode acontecer. Aí, gente, voltando aqui. Diferenças, né? Até me perdi na fala. Deixa eu ver o horário. Gente, se não corta aqui, já são 5h30. Se não corta, quando dá 1 hora, eu não sei se hoje vai cortar. Da outra vez eles cortaram, acabei de falar, pá, cortou em 60 minutos. Aí, então, o terceiro ponto que vocês têm que ficar ligados aí na hora de ver o catálogo, essa questão do que significam os números, tá? É verdade. Aí, essa questão, quanto mais avaliar, mais se aproxima, né, do real ali, do que o pesquisador está dizendo, a probabilidade. Mas se a amostragem for pequena, aí pode dar até 100% macho, e é uma coisa. É muito improvável, mas quanto menor for a amostragem, né, maior a possibilidade de fugir, né, ali daquele padrão ali que foi estabelecido, né? Pela ciência exata, pela probabilidade na matemática. Então, gente, vocês precisam entender o que significam os números, né? Assim, diferenças de décimos, tá? Entre um valor e outro. Aqui no Brasil usa um catálogo, né? Que vai lá a classificação de -3 a +3. Então, peraí, perdão, não é -3 não, perdão, é -5 a +5. Então, diferenças ali de décimos entre a numeração, né? Elas estou olhando aqui no script, tá? Podem gerar diferenças significativas ou não, tá? Comparando aí dois touros diferentes, de um touro para o outro, tá? Aí, por exemplo, um úbere, né, bem aderido. Aí a gente coloca aqui, anterior bem aderido. Por exemplo, um dado técnico, né? Ele pode ser aí positivo em 4,04, tá? Em um touro. Isso eu tô falando das medições que tem lá, ó. Pega um catálogo aí que você tenha. Eu não tenho aqui impresso, eu vou imprimir um para essas lives. Aí suponha que tá, né, o úbere, né? Úbere bem aderido. Aí tá lá um número, 4,04 positivo, tá? E no touro B, 3,50, por exemplo. Então o touro A
tem mais essa característica, né? Tem essa característica mais forte, tá? Então, o que que isso significa? Tá? O que que você tem que entender? Você tem que olhar os valores, tem que olhar esses números, você tem que entender que pode ser que essas características, elas façam a diferença ou não. Mas, meu Deus do céu, como é que eu vou entender isso? É o que eu falei para vocês. Tem que jogar isso na rede, tá? Buscar em blogs, sites de zootecnistas, preferencialmente zootecnistas, que trabalham mais com essa questão técnica, tá? Para vocês entenderem. Para ver lá se ele tem algum estudo realizado em alguma fazenda com a espécie, né? Com a raça de vaca que você... Perdão, espécie bovino. Com a característica, a raça, né? Que, não sei, Jersey, Nelore não vai para leite, mas quem tá aí com corte. Enfim, Girolando, tá? Tabapuã, holandesa, não sei. A raça você tem que buscar na internet, blogs, sites de confiança que trabalhem com esses dados técnicos, Emater, que estejam fazendo pesquisas, para vocês verem se tem alguma informação ali correlacionando a presença de úberes bem aderidos, né? Essa característica aí passada por touros, né? Que sejam ali, que tenham alto potencial para essa característica, potencial genético, para avaliar se isso realmente influencia nas bezerras, quando se tornarem novilhas, quando parirem, virarem vacas, para ver se isso realmente tem uma correlação. E aí pode ser que você veja que um touro que tenha uma contribuição de 4,04 pontos e um touro B que tenha uma contribuição de 3,50, não tenha diferença na questão do úbere anterior bem aderido, né? Não tenha essa diferença, não há diferença para as vacas, para o touro tem diferença lá na genética, né? Na pontuação genética, mas na hora da produção lá das vacas não tem a diferença, ou a diferença seja tão pequena que não vale a pena você escolher um sêmen mais caro, né? Mais, como diria aqui, né? Mais famoso, um sêmen mais elaborado, mais caro mesmo, né? Isso que eu quero dizer. Tá entendendo? Vocês precisam entender o que o número tá dizendo, se aquele número faz diferença para você, para o seu negócio ou não. Não é só porque se vocês ficarem presos em palavra de vendedor, me desculpe, mas tem vendedor aí que vai dar dislike, não vai gostar do vídeo, tá? Mas é isso mesmo. Se você for só na palavra do vendedor, que vai te falar esse touro é melhor, porque as características dele são mais positivas do que a do touro B, se você fizer isso, você vai perder um dinheirão, porque você vai cair na lábia do vendedor. E poderia ficar com um sêmen do touro B que não faria a mínima diferença para o seu negócio, nem para a sua produtividade, nem para a sanidade dos seus animais, tá entendendo? Por isso que eu falo, para de ficar ouvindo o vendedor. Mas ele é zootecnista. Escuta o zootecnista da sua fazenda. Escuta, se você puder contratar um profissional, tá? Para estar ali te orientando, sem ser esses da empresa. Porque ele vai ser mais imparcial na hora da análise do que aquele profissional que conhece, né? E quer vender, porque ele vai acabar te ganhando o que na palavra. Ele vai falar, não, mas o outro tem características, né, que passam com mais força, né? Uma genética que passa com mais eficiência para as bezerras. Mas será que isso vai te atender? De repente, o que está mais barato, ele te atende tão bem quanto. Hoje em dia, o pessoal que vende o sêmen pode fazer a avaliação do animal, recomendar um touro para corrigir os pontos negativos. Sim. Mas toma cuidado. Vocês têm que conhecer, tá?
um pouquinho aí da técnica, dos números, porque se for só nessa questão de mais positivo, positivo e negativo, ou todas as características de tipo, na questão de conformação, né, do corpo do animal, da física, se só for nisso, vocês podem acabar perdendo dinheiro, tá? Selecionando características que não vão ter a mínima funcionalidade para vocês. E depois eu falo uma coisa ainda mais grave que pode acontecer. Que se você tentar selecionar para muitas características ao mesmo tempo, essa seleção ela acaba dispersando. Né? O que acontece? Se você tentar, eu quero um touro para alta produtividade de leite, para conformação ali física perfeita, para sanidade perfeita. Quanto mais característica você selecionar, o que acontece? Os genes, né, eles um influencia no outro, né? A biologia, sim, um gene influencia no outro. Então, o que vai acontecer? Você vai acabar não tendo nenhuma característica exacerbada. Então, se você poderia só selecionar para produção, por exemplo, de leite e sanidade, e ficar querendo também a conformação perfeita, pode ser que os genes que você quer ali do corpo ali, da beleza, né, da raça, o gene da beleza racial, que são um conjunto de genes, né, interfiram nos genes da produção de leite. E isso acontece de fato, tá? Pode buscar aí artigos que tem, tá? Tem artigos, se quiser eu trago também, se quiserem eu trago numa próxima live, que mostram isso. Se você tentar selecionar para várias características, você acaba perdendo a possibilidade de aumentar muito, né, ali a seleção de uma única característica, ou uma ou duas, ou três aí no máximo, que vão te dar um aumento de produtividade, né, bem grande, tá? Então você tem que saber onde você quer chegar. Eu quero produção de leite, eu quero beleza racial, né? O que eu quero? Eu quero reduzir mastite. O que você quer? Tudo não dá, tá? Tudo é impossível. E se o vendedor dizer que isso é possível, você selecionar mais aí de 3 características para ter uma alta produção, isso é mentira. Pode colocar ele para falar comigo, tá? Que eu sou bióloga, isso é mentira, não é possível. Então vamos lá para o quarto ponto aqui, que a gente já está daqui a 20 minutos eu vou ser cortada aqui. Então, terminando aqui, ó, vocês têm que olhar, né, esses valores, pesquisar quais ganhos os touros com essas características semelhantes oferecem aos seus descendentes, pesquisem, tá? Pesquisem em artigos. Nem sempre é a simples pontuação de um touro, como eu já expliquei, para uma característica mais apurada, expressará isso nos seus descendentes. Isso também precisa ficar bem claro, tá? Sabe o que vocês fazem para pegar o vendedor? Fala para ele assim, me mostra um caso real, tá? Que você tem aí, que o sêmen desse touro, tal. Aí pede para ele mostrar. O Matsuda deve pedir, porque ele tá falando aqui bem, né? Então ele deve pedir isso, né? Pro vendedor, né? Pede para ele mostrar casos que... não, quero ver aqui dados de novilhas, de vacas que foi utilizado o sêmen desse touro que realmente, né, teve um efeito positivo na fazenda. Não precisa citar o nome da fazenda. Eu quero ver dados, né? Pede para ele. Pega o vendedor pelo pé que aí você vai saber se ele está falando a verdade ou não. Então, nem sempre, né, eu expliquei, a simples pontuação, né, maior de um touro para uma característica vai de fato expressar isso nos seus descendentes. Lembre-se sempre que as ciências biológicas elas não são exatas, tá? A gente sempre trabalha com probabilidade. E não é só aquela probabilidade simples, não. São probabilidades complicadas, tá? Logaritmo neperiano, são uns negócios que eu nem lembro mais isso. Derivada, integral, tá?
São questões matemáticas muito complexas, tá? Então, quarto ponto aqui, STA. STA, né, então, são esses números que eu acabei de falar e que você vê ao lado do gráfico, tá? Do gráfico de barras. Então, o que esses números significam? O STA. Vamos lá para gastar o inglês. Standard Transmitting Abilities. Número. Ah, então tá ótimo. Não, porque tem gente que não, né? Tem vendedor que. Então tá perfeito. Nos catálogos de holandeses Jessen tem um número de filhas que provam o potencial do touro. Perfeito, tá? Então assim que tem que ser. Então você tá por dentro aí. Grava uns vídeos, Matsuda, falando com o pessoal lá no... Porque tem gente que só fala, genética, não sabe nem o que tá falando. Grava uns vídeos lá no seu canal sobre isso. Então, vai ajudar muita gente, tá? Muitos produtores aí ficam meio enrolados com isso. Só não precisa falar essa questão do vendedor, né? Senão eles vão pegar você aí. Então, isso significa o quê? Standard Transmitting Ability, né? Transmissão padronizada aí, que é essa transmissão aí, o que a gente prevê, né? Que vai passar do touro para as filhas, né? Então, que é isso? Significa a transmissão, né, de características, então padronizada por uma determinada média e tem lá o desvio padrão. O Matsuda entende disso aí. Então, esses números, o que eles fazem? Eles vão facilitar a comparação das diferentes características, tá? De um mesmo touro. Então, você vai lá, passando o olho lá nos números, né? E vai entender lá qual que é a habilidade lá prevista de transmissão daquela característica específica do touro para as suas filhas, tá? Uber e peso, questão de sanidade, tem um monte de doenças, né? Genes aí ligados a maior ou menor incidência de doenças. Gente, tem muita coisa. Eu não sei fazer isso aqui, colocar a tela. Parece que tem um jeito de colocar a tela, mas eu vou descobrir. Vou descobrir isso ainda. De colocar a tela aqui, aí eu posso ir mostrando para vocês no computador, tá? Então, passando aqui para o último ponto, deixa eu ver o horário. O horário. Droga, tá acabando. Então, último ponto aqui. Último ponto, vou pedir que vocês sejam criteriosos, tá? Então, criteriosos ao comparar aí esse PTA entre todos. PTA é o tipo, tá? É quando eu estou falando aí do tipo. Entre touros. Então, por exemplo, aqui no PTA tipo, a gente tá falando da conformação, né, dos animais. Eu falei aquele caso todo, para vocês quando forem ver essa questão do PTA, atentar aí do PTA tipo, tá? Atentar para essa questão, né, que é a habilidade aí prevista na transmissão, quando a gente está falando da conformação, tá? Que é o PTA-T tipo, para vocês tomarem cuidado e só se aterem, só se preocuparem com aquela conformação, né? Ali física da vaca, que está diretamente relacionada à rentabilidade, produção, fertilidade e sanidade, tá? Então, coloquei aqui um exemplo, né? PTA tipo caracteriza a conformação dos animais. Então, se você tiver um touro, por exemplo, mais um, né? Então, ele tem lá a classificação dele como positiva, mais um. E um outro positivo, 2. Qual que é o cuidado que vocês têm que ter? Que eu falei anteriormente para a gente encerrar. A gente encerra aqui, tá? Até porque vai cortar daqui uns 10 minutos. Você não pode considerar que o touro com a pontuação 2, ele tem o dobro de eficiência do touro com pontuação 1, porque aqui a gente não está trabalhando com uma ciência exata, tá? Então, eu até fiz uma anotação, né, que esse dado aqui eu tirei de quê? De um fato real,
que aconteceu com uma fazenda assistida pela Reagro, tá? Então, isso aconteceu com um consultor da Reagro, tá? E da pessoa achar, né, lá na interpretação, que uma pontuação 2 daria o dobro de resultado de um touro com a pontuação 1 para um determinado fator lá que ela queria, né, que estivesse presente nos seus animais, tá, no seu rebanho. Então, aparentemente, eu escrevi aqui, o segundo touro, ele parece ser o dobro melhor, né? Se ele é mais 2, se um touro é mais 2 e o outro é mais 1, tem uma característica positiva 2 vezes maior, 2 vezes, gente, numericamente, matematicamente falando, mas biologicamente, não. Entendeu? Não entendeu. Então, eu vou te falar assim, você põe lá, uma pessoa, por exemplo, branca, uma mulher branca com um homem negro se casam. Os filhos vão nascer morenos? Depende, pode nascer moreno, pode nascer branco, pode nascer preto, tá? Por quê? Porque é uma questão de probabilidade genética, tá? Não é uma questão de você juntar café, leite e misturar e ficar, né, com uma cor amarronzada, achocolatada. Não é isso. Você está trabalhando com genes e genes têm influências diversas, tá? Inclusive, a gente tem os genes, que aí está relacionado a esse da cor, né? Os animais também têm lá outras características que agem dessa forma, que são genes que eles trabalham assim, de acordo com a dominância ou com a recessividade que a gente chama, né? Dominante quando a característica ela se sobrepõe às outras, por exemplo, a cor de pele escura, né? O gene dominante, né? E a cor clara, branca, já é um gene recessivo, que quando, por exemplo, misturo branco com preto, na pessoa branca e preta, a maior probabilidade é que os filhos sejam mulatos. Mas pode ser branco também? Pode, tá? Porque são genes que eles são... Eu não lembro se é esse o nome específico que dá. Quantitativos, tá? Se um ou outro tiver em maior quantidade, ele vai te dar mais ou menos cor, no caso da melanina, do ser humano. Nos bovinos acontece com outras características, tá? Dependendo ali de como esse material genético se ordenar no embrião, lá na formação do embrião, quando o sêmen, né, quando o espermatozoide fertilizar lá o óvulo, o que pode acontecer? Uma característica, ela pode ser quantitativa, né? E aí se juntar com um óvulo que ele tem uma característica ali que, de repente, que diminua, né, a ação desse gene que esse touro tenha, o que vai acontecer? Aquela característica que o touro tem, né, é bem forte ali, né, para passar para as suas filhas, não vai manifestar com toda essa força. Por quê? Porque a sua vaca, ela tem uma genética que não favorece toda a expressão genética do touro, entendeu? É basicamente isso. Então, o que você acha que seria o dobro pode não manifestar, tá? Ih, meu Deus do céu! Poucos que anotam os... Meu Deus do céu! Ai, gente, eu não sei se eu vou pirar. Ninguém anota. Deus do céu. Vou pirar. Isso está me enlouquecendo. Porque tem um projeto para eu apresentar e eu não estou conseguindo caminhar direito porque os funcionários não anotam os dados. E aí a gente não... Porque se a gente não sabe onde é que está o negócio, como é que a gente avança? Mas a gente faz, né? Assim, põe a média do país.
a média do local ali, onde está localizada a propriedade, mas aquilo não reflete a realidade. Fazer o quê, né? Brasileiro é assim mesmo. Brasileiro é bruto mesmo. Então, o que acontece, gente? Aparentemente, e daqui a pouco vão me cortar aqui. O segundo touro, ele parece ser o dobro melhor, né? Porque ele tá lá, uma característica 2 vezes ali, né? Em relação, 2 pontos maior que a outra, né? 2 vezes maior que o outro touro. Só que, na prática, a classificação que a gente chama fenotípica, que é a característica que as filhas desse touro vão apresentar, pode subir somente um, ou os 2 pontos, ou nenhum, porque a gente está trabalhando com probabilidade. Essa questão que eu expliquei para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Uma pessoa branca, uma pessoa negra tem um filho. Pode ser que o filho nasça negro? Pode. Pode ser que nasça branco? Pode. A probabilidade maior é que fique ali no meio. Mas mesmo esse meio pode nascer moreninho claro, moreninho escuro, é um tal de cor de burro quando foge. Tem um monte de coisa aí, tá? Por quê? Porque os genes, eles além deles expressarem suas características, eles interagem entre eles e podem agir também de forma quantitativa, aumentando ali, exacerbando a presença de uma característica ou inibindo que apareça ou interagindo com ela, né, tendo uma interação, e aí apresenta uma característica intermediária. Então, não é tão simples quanto parece, tá? Para a gente finalizar aqui, atenção, tá? Eu gostaria de chamar a atenção. Porque como que são feitas essas avaliações no caso no caso específico aqui de conformação? São avaliados, né, no caso da conformação física, por avaliadores de raça, tá? Que são profissionais treinados, capacitados para isso. Mas se você quiser apenas produtividade e não beleza racial, competição, né, de beleza racial, atente-se àquilo que de fato vai te trazer ganhos, tá? Dentro da propriedade. A STA, ela é uma normalização de dados? Normalização, como assim? É uma padronização de dados? Essa foi uma pergunta que eu fiz, tá? Que eu fiz para os meus professores. E a resposta foi deles, tá? Dos professores que são consultores. STA são habilidades de transmissão padronizada. Eu falei isso, né? Nos tópicos anteriores. Ou seja, esses números, eles são apresentados na tabela. Então, aquela tabela que você recebe lá no catálogo, tá? E ali você vê o quê? Resultados que estão num determinado padrão. O brasileiro adora padrão, né? De junções de características. Então, são padrões, características que foram avaliadas, tá? Mensuradas de maneiras diferentes e como no caso essa mensuração que eu falei, né, de conformação aí dos touros, tá? Então, para a gente relembrar aqui, e aí tem toda aquela questão de média, desvio, padrão, tá? Os catálogos mais sérios, né, comprometidos com a verdade, eles vão fazer o que o Matsuda tá falando aí, ter um número de filhas que provam o potencial do touro, tá? Aqueles que são fajutos, eles não vão mostrar nem esses dados, nem o desvio padrão, tá? Que é o quê? Os casos que fogem aquele dentro do esperado. Então, eu espero novilhas, bezerras com uma determinada característica, que quando cresçam, virem vacas com certa característica. Não apresentou aquela característica, desvio padrão. Se o catálogo não trouxer esses casos de desvio dentro do esperado, é porque é um catálogo fajuto. Então, relembrando aqui, né, gente? Quem quer tudo, nada tem. Cuidado com as características que você vai selecionar. Infelizmente, o vídeo vai cortar aqui.
Então, eu continuo, tá? Ou amanhã ou na sexta-feira, tá? Porque não vai dar para terminar aqui o que eu gostaria de falar. Eu começo falando o finalzinho, tá? Desse vídeo. E a gente se vê aí, então, amanhã ou na sexta-feira. Um abraço, fiquem com Deus.